Vamos fechar nossos olhos, vamos inclinar nossas cabeças, no espírito assim, bem reverente, espírito da mensagem, mantendo a ordem, não conversando dentro do salão. Vamos receber a palavra de Deus. Amantíssimo Deus, nosso bondoso Pai, mais um momento nos é concedido em Tua presença, quando nós podemos mais e mais para a face do Senhor e contemplarmos, ó Deus, o olhar da Tua misericórdia. Temos sido alcançados, ó Deus, por este último olhar, a última mensagem. E nós estamos tão gratos a Ti, ó Deus, estamos procurando fazer o que de melhor podemos para glorificar o Teu nome e alegrar o nosso coração na Tua presença. Nós estamos, ó Deus, nessa maratona, chegando os momentos e finais desta jornada, desta visita, e eu tenho certeza, Senhor, que algo marcante tem selado meu coração. Eu creio que há razões, ó Deus, para nós voltarmos levando saudades, e cremos que estamos deixando saudades ao coração dos Teus filhos. Mas as circunstâncias dessa vida nos levam, muitas das vezes, a nos separar. Mas nós sabemos, ó Deus, que mesmo longe, onde estivermos, nós continuaremos ligados no Espírito Santo. Nossos corações estarão aguardando pelo aquele grande momento, e então um dia haverá uma santa convocação. E então, quando nós nos reunirmos ali do outro lado, então, ó Deus, certamente, com segurança diremos: o nosso trabalho não foi vão no Senhor. O Senhor recompensa, Senhor, o esforço, o bom ânimo, a coragem de cada irmão e irmã. E mesmo enfrentando as chuvas, as dificuldades, as distâncias, mas nós temos nos reunidos aqui neste lugar para glorificarmos o Teu nome. E eu creio que cada coração, cada mente aqui está em Ti nesta hora. E que, ó Deus, aqui não há nenhuma abertura para nenhum espírito contrário penetrar, mas sim a boa presença do Senhor ajudando os nossos corações. Nós Te agradecemos por esse precioso momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Que Deus abençoe e continue abençoando a todos os irmãos. E nós estamos hoje completando 8 dias que temos saído lá da nossa região para ter esse tempo aqui, né? E o pastor João Henrique, ele tem sido provado a sua paciência, irmã, né, conosco. Né, irmã? Amém, irmã? Né? Que recorde bons momentos, né? Mas o certo é que eu fiquei conhecendo as congregações dos irmãos, do pastor, até ali na cidade de Divinópolis. Eu confundo um pouco, porque no estado de São Paulo há uma cidade que chama-se Avianópolis, outra chama-se Divino Lopes, uma coisa assim. Tem várias cidades com nome parecido. Tem a tal da Sertanópolis também lá no Paraná, que a gente confunde um pouco, né? E o certo é que nós, se assim Deus confirmar, estaremos voltando terça-feira à noite, mas parece que terça de manhã, né, nós estaremos no programa do rádio com o pastor, e ainda terça-feira ali na igreja do pastor Couto, né? Aproveitando o tempo, uma vez que nós vamos viajar às 11 horas. E eu só quero dizer aos irmãos que vocês me recebam por filho adotivo em suas orações, tá certo? Me recebam por filho adotivo em vossas orações. Aumenta um pouquinho mais a lista aí, né? Dá um tempinho a mais. Não precisa orar assim, né? Se você só lembrar e falar: o Senhor, lembra daquele nosso irmão que passou por aqui?
né? Eu já fico grato, né? E quando nós estivermos orando também, lembraremos de vocês. Mas como lembrará de cada um? Mas quando nós lembrarmos de todos os irmãos dessa região, eu creio que todos estarão sendo lembrados por Deus. Eu não estou preocupado se, vamos assim dizer, se eu consigo lembrar de todos. Eu estou tranquilo porque eu sei que Deus conhece a todos, né? Amém? Então é uma honra para nós vermos que os irmãos muito se esforçando. Mesmo ontem à noite com chuva, havia um bom número de irmãos de Belo Horizonte ali no campo, o pastor até acompanhando, irmão idoso com dificuldade para guiar o carro, né, que é o irmão Sebastião, mas eles procuram, né, fazer alguma coisa para agradar a presença de Deus. E a gente vê aqui que certamente nós vemos que há muitos irmãos se esforçando. Parece que até esse irmão da filmadora estava ontem para lá, né? Eu conheci, eu estava olhando ali, me representou que eu vi o diácono lá do pastor Vanderlei, que fica na porta lá do escritório, está por aí. Representa que eu vi ele ali está ali, irmão, né? E eu quando olho para esse irmão, eu me lembro, irmãos, de uma história que eu li sobre a cidade de Atlântida. Foi sucumbida por um vulcão. E quando eles estavam desenterrando a cidade, eles encontraram na entrada da câmara do aposento do rei o esqueleto de um gigante, de um soldado muito forte. Certamente era o guarda da câmara do rei. Ele estava morto em pé, o esqueleto estava ali, morreu em pé, com a lança, com a posição que ele se escorou na lança para não cair. Ele derreteu, quer dizer, a lava vulcânica derreteu a sua carne, o esqueleto dele ficou em pé na porta e não caiu. Acharam ele ainda na posição de soldado. Ó, irmãos, se um homem no natural pode dar a vida por um rei, morrer em pé ali, ficar o esqueleto em pé ali com a lança na mão, e eu te pergunto, e você por Jesus Cristo, nosso Senhor, né? Glória a Deus, né? Se alguém tem que nos achar morto, que nos ache então como encontrar Urias lá no deserto, tombado de frente com a espada cheia de sangue do inimigo, morto pela frente, não pelas costas. Que quem morre pelas costas está correndo, é fugitivo, covarde. Se temos de morrer, morremos como o Arnold Greenfield, né? Com as lanças cravadas no peito, mas tudo que nós amamos ficou sob a proteção de um sangue. Glória a Deus por isso, né? Aleluia. Senhor Deus, quando Ele vier, Ele encontrará cada um de nós nessa posição cristã, né? Se tiver de achar o esqueleto, acha ali, mas no seu devido lugar, honrando o Senhor, né? Glória a Deus. Então, quando nós vemos a congregação, o povo, como estamos aqui nessa noite, então nós temos que admitir que, por que não dizer todos nós, cada um de nós guardamos a entrada do aposento do rei, né? Glória a Deus, né? Aleluia. Que Deus nos ajude nessa noite. Nós temos esse tempo aqui que nos é concedido. Eu agradeço a Deus, né, pela oportunidade. Eu falei que eu entregar você aqui, pegou 3 horas. Falei pro pastor assim que eu gosto de usar assim uma roupa que chama atenção, uma gravata preta, por exemplo. Eu gosto de uma gravata preta, assim, uma roupa assim e tal, sabe por quê? Eu falei para ele, é que eu sou muito feião, né? Então quando eu ponho alguma coisa que chama a atenção da igreja, eu passo de alto. Quando os irmãos pensarem em me perceber, eu já fui embora. Então ele deu risada, né? Alguma coisa a gente passa de alto, né? Quando o pessoal perceber que a gente é muito feião, já terminamos, já estamos indo embora, né? A gente brinca com determinados irmãos, né? Então é a coisa que ficam gravados na mente da gente, no coração. Eu creio que a família do pastor Zé Henrique vai ter boas recordações, né? Quando ver muitos irmãos, né? Nós tivemos um tempo maravilhoso ali, conhecendo aquele povo, rimos muito, se alegramos muito, né? Bom, irmãos, quando nós nos reunimos para adorarmos a Deus.
E um dos maiores exemplos de adoração para mim é o eunuco da rainha de Candace da Etiópia, em Atos capítulo 8. Ele subiu sozinho a Jerusalém para adorar. Sabe lá as circunstâncias que ele enfrentou, não é? Sabe lá os problemas que ele teve que vencer para poder conseguir aquela carruagem e subir a Jerusalém sozinho para adorar. E ele não estava voltando desiludido ou decepcionado. Ele estava voltando de uma maneira tão gloriosa, e Deus viu, né, a maneira com que ele foi de uma maneira e voltou de outra. Ele foi com, vamos assim dizer, com uma bênção e voltou com duas, porque ele voltou batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora imagine os irmãos, às vezes eu fico raciocinando e pensando nessas coisas. Quem sabe ele perdeu o cargo de eunuco da rainha, porque ele chegou lá e falou: agora eu sou de outro rebanho, agora eu sou da mensagem. E na verdade todos que são batizados no nome do Senhor Jesus Cristo são da mensagem, não é verdade? Amém. Olha, eu pertenço a outro rebanho, não sou mais dessa sinagoga aqui. Quem sabe ele perdeu o emprego, quem sabe ele perdeu amigos e tudo mais. Mas irmãos, ele nem preocupou-se com o que ia acontecer, não é? Ele subiu a Jerusalém para adorar a Deus. E a adoração dele foi tão tremenda que Deus enviou o seu servo Filipe para encontrar-se com ele. Ele estava tão espiritual que ele estava lendo Isaías 53, e ele estava pensando: puxa, quem será esse homem? Porque até então não tinha tido dado a ele a revelação. Porque Filipe disse para ele: você entende o que você está lendo? Ele falou: como eu vou entender se não tem quem me explique? Ele estava lendo ali sobre um homem, ele estava falando: mas que camarada extraordinário, que personagem sublime, quem será? Quem sabe ele estava naquele desespero, né? Quem será este homem que está profetizado aqui, já veio ou vai vir? Ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava usando. Mas quem, meu Deus, que personagem, que bênção de Deus. Ia chegando aquele humilde homem ali, Filipe, mostrou para ele: olha, esse homem aqui é aquele que morreu lá na cruz. E ele chama Jesus Cristo e tal. E ele entrou num desespero e disse: mas então, aí estão as águas aí, ó. O que me impede de ser batizado? O que me impede? Esse visitante, o que é que te impede de ser batizado? É você mesmo, é tua incredulidade, a tua falta de decisão, é a tua falta de realmente estar disposto a morrer como aquele soldado morreu por Cristo. Ele disse: o que me impede de ser batizado? Em outra palavra, ele estava até assim num estado desesperador. Olha, se tiver alguma coisa que me impede, dou um tiro agora. Glória a Deus. E eles desceram as águas ali, os dois. Imagine que batismo foi. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos. Vamos ler a palavra de Deus. O que te impede de adorar a Deus? O que te impede de ser melhor cristão? O que te impede de acertar? Se porventura existe alguma coisa que está impedindo você da comunhão, que te impede? Se aquelas 96 pessoas que estavam no avião da TAM em São Paulo soubessem que eles iriam morrer naquele momento, imagina os irmãos, o que iria ser feito, quantas lágrimas, quanto desespero, quantos gritos. Que impede-nos de sermos melhores irmãos, que nos impede de perdoar, que nos impede de estender a mão, o que nos impede de vestir o nu, o que nos impede de dar o alimento. E assim você vai imaginando que tudo que segue pela frente. E se porventura existe alguma coisa que impede ou que está impedindo, creia, nessa noite essa pedra vai sair do teu caminho. Amém. Esse obstáculo, essa incredulidade, essa família, ou essa pessoa, ou esse trabalho, seja o que for,
E isto não será mais empecilho. Você levantará a sua cabeça, levantará o seu olhar, e você tem que olhar além dos horizontes dessas circunstâncias e contemplar a vitória. Aleluia, a terra de paz por vir. Os profetas, assim, pela revelação de Deus, a Bíblia diz que eles contemplaram, pela fé eles contemplaram a terra de paz por vir. Parecia que eles olhavam ao longe dos problemas, das circunstâncias, e contemplavam pela fé essa terra. Nós vamos contemplar com nossos próprios olhos, meus irmãos. Amém. Por isso, irmão e irmã, cada um se firme nos teus próprios passos, faça vereda, não se deixe, vamos assim dizer, não deixe ofuscar essa glória de Deus que foi acesa em seu coração. Eu me recordo, quando eu era criança, nossa casa era de lampião, e minha mãe, ela ficava olhando assim, às vezes o lampião ia perdendo aquela força, e não era falta de querosene, era o pavio que ia queimando, começava a juntar umas pelotinhas assim, como se fossem umas brasinhas, e o fogo ia diminuindo, e minha mãe ia lá assim, ó, e pegava aquele lampião assim, fazia assim no pavio, e depois via aquele lampião rápido assim, de cabeça para baixo, e desvirava, e a luz resplandecia novamente. Às vezes você tem que tirar alguma coisa assim, sabe? A coisa vai diminuindo assim, às vezes você tem que falar: Senhor, até se isolar um pouquinho de Deus, fala: Senhor, por que está acontecendo isso comigo? Né? Você dá uma puxada assim, dá uma virada na vasilha do azeite assim. Não é a falta do Espírito Santo, não, é que às vezes existe algumas coisinhas que está aí atrapalhando ali. Tira aquilo ali, dá uma... e a luz de Deus poderá brilhar mais em seu coração. Aleluia. Vamos ler uma escritura para nós? Glória a Deus. Vamos ler uma escritura muito conhecida dos irmãos. Nós vamos tirar isso aqui para a nossa meditação. Vamos, Mateus capítulo 19. Os irmãos que desejam acompanhar, então você toma a sua escritura aí no capítulo 19 de São Mateus. Nós vamos ler sobre o moço rico. Do verso 16 em diante, diz assim: E eis que, aproximando-se dele um mancebo, disse-lhe: Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: Por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarde os mandamentos. Disse-lhe ele: Quais? E Jesus disse: Não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o mancebo: Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade, que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: Se queres ser perfeito, vai e vende tudo que tens, e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e vem e segue-me. E o mancebo, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: Em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. E os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo: Quem, pois, então poderá salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: Aos homens a isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. Amém. Glória a Deus. Vamos inclinar nossas cabeças mais uma vez. Glória a Deus. Nós vamos ter um pequeno momento de reflexão. Glória a Deus. Aqueles irmãos que estão, as irmãs que estão com crianças, os irmãos velhos, se quiser assentar, a igreja também pode assentar, espírito de oração. Glória a Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celestial, pleno poder aos teus filhos
darás. Nunca mudaste, tu nunca falhaste. Tal qual tu eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com benção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guia. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanha e mares, sol e estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares, todo o universo vem, pois, te adorar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com benção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. O teu amor, Senhor, venceu por nossa dor. Nem mesmo a morte retém teu poder. Tu és consolo, Jeová, Rei e Salvador. E a tua graça me basta, Senhor. Basta para você também? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com benção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel a nós, Senhor. A tua palavra diz que se nós te formos infiel, o Senhor permanece fiel, porquanto o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Senhor, permita que nessa noite possamos ouvir lá no profundo da nossa alma, do nosso âmago, aquela mesma voz que Paulo ouviu um dia: a minha graça te basta. Senhor, com isso tu te quiseste dizer que a tua graça é maior do que a riqueza, do que o ouro, do que a prata. É mesmo maior até do que a doença ou a saúde. É maior do que o trabalho. É maior do que a juventude. É maior do que a fama, do que tudo, porque o Senhor disse: ela te basta, Senhor. Se nós tivermos essa graça aqui nessa noite, meu Pai, nós sairemos pisando as alturas celestiais em Cristo. Pisaremos a serpente, pisaremos, Senhor, sobre todo o pecado, sobre a potestade do mal. Quando nos for propostos, ó Deus, as coisas que lá fora estão, nós lembraremos: Senhor, tua graça me basta. Eu não preciso dessas coisas,
Eu preciso da tua graça, da tua misericórdia. Oh Deus, ajuda-nos neste momento pela tua palavra mais uma vez. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém, Senhor. Digam amém, Senhor. Amém. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Meus amados irmãos, nós queremos nessa noite pensar um pouco com os irmãos acerca de, como se fosse duas palavras, o que é uma estabilidade espiritual e também o que leva, por exemplo, uma pessoa que não tem a estabilidade, leva a pessoa a um desequilíbrio espiritual. E com isso nós vamos analisar a nossa vida, se o nosso equilíbrio espiritual, se ele tem patrocinado a nós uma estabilidade espiritual. O equilíbrio te leva à estabilidade. Então eu quero começar contando para os irmãos uma experiência que eu tive. Não sei, eu já contei por aí em algum lugar, mas alguém não ouviu, né? Mas eu tive uma experiência uma vez, que nós íamos indo fazer um determinado culto em um determinado lugar, e para chegar à casa desses irmãos há uma longa descida, e a terra lá do Paraná é uma terra muito lisa, terra roxa. E quando nós chegamos ali, tinha um irmão muito velho, velhinho, 80 e tantos anos, que estava me acompanhando, e um outro irmão. E quando nós chegamos lá no alto daquela descida, aquela lama, aquele barro, aí o irmão falou: ei, pastor, vamos se preparar para nós descer essa serra aqui, mais rolando do que andando. Vamos descer aqui, vamos chegar lá embaixo. Imagine como nós vamos estar de barro, e as pastas e tudo mais. Irmãos, nunca ninguém tinha me falado isso, nunca ninguém tinha me ensinado. Mas naquela hora, o grande mestre que sempre está nos ensinando, me deu um pensamento naquela hora. E eu me veio um pensamento assim: por que vamos assim dizer que o cavalo não cai? Ele tem 4 patas. O que tem 2 cai mais fácil, o que tem 1 então, vamos assim dizer, né? Então, me veio um pensamento assim, falei: irmãos, nós não vamos cair nenhuma vez. Aí o irmão Leonardo, velhinho, olhou para mim assim, ele é ucraniano, e falou: ó, é isso, pastor. Eu falei para ele: irmão, nós não vamos levar nenhum tomo aqui. Me veio uma coisa aqui. Falei: vem cá. Falei: o irmão Leonardo fica do lado de cá, o irmão Alvino do lado de cá. E eu disse: olha, vamos nos abraçar, porque a hora que o irmão Leonardo escorregar, nós dois, não é possível escorregar os 3 uma vez só. Eu falei: nós vamos segurar ele. Se eu escorregar, vocês estão firmados, vocês me seguram. E assim nós fizemos, nos abraçamos, bem firme, e eu fui no meio. E o certo, irmãos, é que quando o irmão Leonardo escorregava, nós segurávamos ele. E de repente eu me escorregava e os irmãos me firmavam. E de repente o irmão Alvino escorregava e nós segurávamos ele. E assim nós descemos aquela ladeira todinha e não levamos um tombo sequer. Amém. Quando nós chegamos lá embaixo, me desceu esse pensamento. Falei: meu Deus, se esse povo que se chama pelo meu nome, disse Deus, clamar a mim. Veja bem, eu pensei, falei: meu Deus, se nós, o ministério, se a igreja, se o povo, se nós estivermos entrelaçados como naquele momento, nenhum vai cair. Amém. Nenhum se prostrará por terra para a alegria do inimigo, mas todos permaneceremos de pé diante de Deus. Isso foi um equilíbrio que nos levou à estabilidade. Nós não caímos, e nós levamos muitos escorregões, mas não caímos. E então eu anotei e pensei uma coisa: irmãos, um cristão, ele pode levar muitos escorregões. Quem sabe eu estou falando a irmãos e irmãs que já escorregaram muitas vezes, mas você não está caído. Você pode, os problemas vêm, as circunstâncias vêm, e você balança para lá, balança para cá, você sabe, mas Deus
está abraçado a você. Então você não pode cair. Agora vocês parem e pensem um pouquinho nesse moço rico. O que foi que levou ele ao desequilíbrio? Sua riqueza. E o Senhor Jesus Cristo olhou para ele e viu ele como um bom crente. Mas o Senhor Jesus viu nele o que o sacerdote lá no templo nunca tinha visto. O Senhor Jesus viu nele o que nem ele mesmo via. Jesus viu que ele tinha algo lá que estava lhe segurando. Havia algo que estava prendendo ele. Era a sua riqueza. Mas o Senhor Jesus não mexeu com ela. Jesus, ele não vai, irmãos, tocar em certas coisas da tua vida, a menos que você deseje. Ele disse, olha, faça isso e tal. Aí como ele disse, o que mais me falta? Fala, você está, espera aí, eu vou te mostrar o que te falta. Aí Jesus foi lá e tocou em algo na vida daquele moço, que aquele moço não queria que tocasse. Por isso, irmãos, nós como povo de Deus, quando vamos ouvir a palavra de Deus, nós temos que dizer, Senhor, fala que o teu servo ouve. Porque senão nós poderemos ter certas resguardes que nós não queremos. E se a mensagem tocar, nós às vezes nos iramos. E foi o que aconteceu com o moço. O Senhor olhou lá dentro dele e viu o problema lá no profundo. Ele está olhando aqui agora, nessa noite, e está olhando lá dentro de cada um de nós e vendo aonde está, porventura, aquela coisinha que impede a glória de Deus se manifestar em sua vida. E ele foi e disse, tocou no assunto. E o moço se foi e ele teve que vê-lo pelas costas. Ele perdeu, irmãos, o equilíbrio total ali diante do Senhor. Agora o que é que te leva a perder o equilíbrio? Tem que haver um motivo. Não são as grandes coisas que podem te derrubar numa caminhada. É a pequena pedrinha, é o pequeno pedacinho de madeira, é o pequeno cipó que está ali na estrada, aonde você vai escorregar e você parte para um desequilíbrio. Vocês olham para o mundo religioso que nós temos hoje, eles estão caídos porque se desequilibraram após coisas entrando ali no meio deles, tal como política e modas e comércio religioso e coisas semelhantes. E então a pessoa vai se desequilibra até o ponto que cai. E nós olhamos aqui para a mensagem e talvez nós não vamos ler, talvez eu só cite a mensagem e comente sobre o assunto. Mas, irmãos, desta mensagem, como poderei vencer, o irmão Brana fala uma coisa tremenda aqui, que muito nos chama a atenção. Ele fala sobre a mulher de Ló. Ela perdeu o equilíbrio não na cidade, mas quando saiu da cidade. O irmão Brana fala aqui que ela saiu de Sodoma, mas a Sodoma não tinha saído dela. Ela tinha que dar aquela longa olhada para trás. E ele depois ele termina dizendo aqui sobre o raciocínio dele. Ele disse assim, ela queria dar uma olhada para ver o que o resto dele estava fazendo. Irmãos, e uma das coisas que mais destrói o ser humano é a curiosidade. A curiosidade é o que mais destrói as pessoas. E ela foi, eu quero ver o que está acontecendo. E ela olhou para trás e foi sua destruição. E o irmão Miranda termina dizendo, portanto, não é aquele que começa. Quantos aqui têm começado? Levante sua mão na mensagem. Amém? Todos, não é? Começamos. Amém? Agora eu te pergunto, quantos vamos terminar? Quem crê que vai terminar, levante sua mão. Amém? Glória a Deus. Deus te dê essa fé. Deus te dê essa estabilidade. Ele diz, porque não é aquele que começa, mas é aquele que termina. Agora, como termina se não começa?
Então, graças a Deus pela nossa saída, pelo nosso começo, mas desde já, graças a Deus pela nossa vitória, pela nossa chegada. Aleluia, glória a Deus. Ele diz, então não se conta o que começa, mas é aquele que termina, porque muitos começam a competição, mas há um só que termina. E eu queria parar aqui nessa frase aqui, para dizer uma coisa aos irmãos. Eu, quando tinha meus 19, 20 anos, alguns anos a mais, eu fui 8 anos militar do Exército. Fui militar do Exército. E quando eu estava ali, eu era um atleta, eu era um corredor, certo? E ganhei muitas medalhas, e estava sendo preparado para correr internacionalmente falando e tal, mas Deus mandou uma pequena coisa ali, um estiramento no músculo, e aquilo ali foi o fim da minha carreira. Mas essa carreira aqui não vai haver contusão, não. Aleluia. Nessa aqui não. Essa aqui nós vamos correr até chegar. E eu me recordo que em nossas competições, a coisa mais importante que o nosso psiquiatra trabalhava na nossa mente era sobre o otimismo. Ele trabalhava sobre nós no otimismo. Você pode, vocês vão conseguir, você vai vencer. Mas os outros falam, mas aquele atleta lá está, não, mas deixa para lá. Nós não estamos olhando o que ele é, nós estamos olhando o que nós somos. E nós partimos para aquelas grandes batalhas. Mas eu me recordo, irmãos, a coisa não é fácil, nós temos que admitir. Quando nós saíamos ali, que era dado o tiro da partida, e que nós saíamos, nós estávamos com toda a energia, nós estávamos com todo o fogo da saída. Mas à medida que a coisa ia pelejando, e os outros atletas querendo ultrapassar, e a gente não queria deixar aquela coisa, e vai, as energias iam acabando, as forças, o cansaço, e a jornada continuava. Porém, à medida que a competição chegava ao final, nós notávamos que nós íamos ficando em menos atletas. E eu digo uma coisa, eu fico triste quando não posso assistir a São Silvestre no dia 31 de dezembro. Até peço para as pessoas gravar para mim ver. E às vezes eu assisto chorando, porque era para mim estar lá. Então, irmãos, existe uma coisa misteriosa na corrida, que também existe no afogamento. A pessoa geralmente boia 3 vezes, não é? Então nós éramos treinados, porque isso é uma realidade. Se a gente está correndo ali, liderando a prova, e um atleta adversário vem para ultrapassar-nos, nós damos uma arrancada e não deixamos ele passar, tomamos a frente. Pode esperar que em poucos instantes ele toma um fôlego e tenta a segunda vez. Naquela segunda nós dávamos um esforço novamente, e ele ficava para trás, e ele dava um fôlego e tentava a terceira vez, mas a terceira vez ele já tentava mais fraco. Se nós dessemos uma outra arrancada, ele se conformava com o segundo lugar, e durante a competição toda não tentava passar mais. Agora, Paulo disse, muitos correm a carreira, mas só um recebe o prêmio. E se nós olharmos, o mundo todo está tentando levar o seu povo para os céus, seja a igreja católica, seja protestante, seja espiritismo, todos eles estão tentando levar o seu rebanho aos céus. E nessa carreira nós já estamos abrindo caminho. Nós temos um técnico que nos levou ao otimismo. Somos mais do que vencedores. Meus irmãos, eu não consigo ver na Bíblia e nem na mensagem uma mensagem, um assunto que os profetas falaram que nos desanima. Eles mostram o nosso sofrimento, eles mostram as nossas angústias, eles mostram as nossas lágrimas, mas eles nunca mostraram derrota. Eles só falam de vitória, irmão. Glória a Deus por isso. Só falam de vitórias. Eu posso ver Paulo naquele momento cruciante, irmãos, ali apodrecendo dentro de uma cadeia. Diz a história que o que ele tinha, os últimos amigos de Paulo eram os ratos que andavam ali na cadeia. Ele falava com os ratos, pregava com os ratos, sofrendo ali,
magos cadavéricos, desnutridos, com a sua sentença preparada. Mas foi naquelas horas que ele ainda pôde falar as palavras mais angelicais: tragada foi a morte na justiça. Diz que os soldados viam ele chegar nas grades assim, e chacoalhar as grades, e desafiava a morte, dizia: ó morte, onde está a tua vitória? Oh, irmão, onde está a tua vitória, ó morte? Graças a Deus que nos dá vitória por Jesus Cristo. E conta a história que quando os soldados vieram buscar ele para, você sabe, eles levaram ele ali fora da cidade, a um pequeno arroiozinho chamado Águas Servianas, e ali arrumaram um cepo, um toco, e ali foi decepado a sua cabeça. Diz a história que quando eles foram buscar ele na cadeia, ele não ficou: oh Deus, ore por mim. Não. Diz que ele chegou na beira da grade, segurou na grade, e o seu olhar não era nos soldados, era no azul do céu. Oh, meu Deus. Essas horas a gente se sente pequeno, às vezes a gente chora e fica tão frágil diante de pequenos problemas, pequenas circunstâncias, parece que quer nos derrotar, nos abater. E o homem sozinho na cadeia, não tinha um irmão para dar-lhe um abraço, não tinha um irmão para dar um abraço e dizer: irmão, ser forte. Sozinho naquela situação, os soldados vieram trazendo cordas para arrastá-lo. Ele disse: não precisa de nada disso, eu vou por mim mesmo, voluntário a Cristo. Eu vou por mim mesmo. Abrir a cadeia e passar andando ali naquele um espaço chamado de passo, que eles falavam, e indo em direção àquelas árvores. Diz que eles escutavam ele cantando baixinho um hino. Quem sabe ele estava dizendo: ó, que descanso em Jesus encontrei, Cristo para mim, Cristo para mim. Quem sabe eles ouviam lá um hino semelhante: quão bondoso amigo é Cristo, carregou com a nossa dor. Sabe lá. Mas eles olhavam e ficavam turbados, e lá foram eles. Quando chegaram lá: vamos pegar o homem para pôr no seco. Não, ele por si mesmo, como um cordeiro ou matador, ele se rendeu. Porém, quando eles levantaram ali a lâmina para cortar o seu pescoço, eles olharam e viram que os seus olhos estavam voltados para os céus. O que é que Paulo estava vendo naquela hora, meu irmão? Irmãos, essas lutas presentes, essas aflições que nos cercam no presente momento, nem se compare com a glória que em nós há de ser revelada. Vamos indo, irmãos, vamos abrir caminho, mais um passo, mais um pouquinho de tempo que há de vir virá. E quando nós tivemos a última competição, a grande corrida de todo o Brasil que teve lá, era por equipe, a nossa equipe ganhamos. E quando nós estávamos ali, às vezes eu fico olhando para aquela foto e pensando, me recordo ali estar em posição de sentido, cansado, e eu olho para ali e falo: Senhor, permita que algum dia eu me ponha ao lado também dos vencedores, como nessa foto. Enquanto nós recebemos a medalha da vitória, a coroa da vitória. Agora, para isso, irmãos, nós temos que ter segurança, porque muitos estão correndo, mas quem ganhará essa peleja? Aí vai daquela preparo físico espiritual, e nós estamos tendo um preparo físico espiritual extraordinário pela mensagem. Essa corrida é nossa, irmãos, essa peleja é nossa, eu não tenho dúvida em meu coração. Ele também comenta na mensagem Discernimento de Espírito, ele fala uma coisa sobre a competição dos ciclistas, vocês sabem. Ele diz que os camaradas confiavam muito em si. Vocês não estão vendo que o mundo religioso confia muito nos seus credos, nas suas e tudo mais? Mas a nossa confiança está no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora, os ciclistas foram ali, os práticos, e
caíram todos, tinha que passar por cima de uma pontezinha, e eles iam ali, se desequilibravam e caíam. Mas um camarada lá que não era muito experiente, se ele olhasse ali, quem sabe nem na ponte ele chegava, caía antes. Mas ele olhou lá na frente onde estava a vitória, o prêmio estava lá na frente. Ele botou o olho lá no prêmio, e um milagre aconteceu. Nós temos que olhar, irmãos, não para o presente momento, se a ponte é estreita, a hora é difícil, a hora é de sofrimento, é de lágrimas, de angústia, de decepções. É decepção em cima de decepção, meu Deus. E nós estamos chegando, irmãos, se já não chegamos, se estamos chegando num momento tremendo e cruciante. E é nessa hora aqui é que você vai mostrar quem você é. Amém. É a hora do escândalo. O Senhor Jesus disse: neste dia, ou essa noite, todos vós se escandalizareis em mim. Porque agora eu vou pregar um sermão duro mesmo. Agora eu vou bater aqui mesmo. O que não for ouro vai espirrar. E ele chegou ali e pregou aquele duro sermão. Nós não vamos ler aqui, nosso tempo não permite, mas vocês sabem. E naquele sermão, a turma se desequilibraram todos. Até 70 obreiros que ele tinha. E nós podemos ver aqueles obreiros ali, quem sabe um saia para um lado, para o outro, cabisbaixo ali, e já vinha rodeando um grupinho ali da sua denominação de anterior, e aquela coisa, olha, aí não dá mais, agora paramos. Até aqui nós viemos com o Senhor Jesus, com esse homem, agora não dá mais. E voltaram para seus credos e religiões, e com eles voltou a massa do povo. Agora ficou um grupinho ali, que eles podiam até se desequilibrado, mas não caíram. Ficou ali 11, né? 11. Ficou ali parados ali, quem sabe um encostava no outro e falava: agora pegou a coisa, irmão. Quem sabe um encostava no outro e falava assim: ó, mas vamos ficar firme, vamos ver o que vai acontecer. Vamos ficar aqui. Aí a mesma coisa que você tem que dizer: Senhor, estoura o que estourar, eu fico aqui. Eu fico na palavra, eu fico na mensagem. Agora, quando ele chegou ali, o Senhor Jesus deu uma olhada e falou: vou dar mais uma martelada. Eu vou dar mais uma purificada nesse ouro. Vocês também não querem ir? Você já imaginou Jesus ia ficar sozinho, irmão? Eu tenho analisado e falado: Senhor, se eu tivesse lá, eu tenho certeza, não é com orgulho não, mas é com certeza, é com humildade de alma, Senhor. Ainda que até os apóstolos fossem, me representam, se eu tivesse lá, eu ficaria ali. Você ficaria ali. Amém. Mas eles estavam ali tudo cabisbaixo ali e tal, e ele olhou: pai, vou fazer mais um teste, vocês também não querem ir? Eles, naquele momento, eles mostraram que realmente eles estavam estabilizados. Ele disse: ó Senhor, para quem vamos nós? Só tu tens palavra de vida. Ele começou, em vez dele decepcionar-se com Jesus, ele começou a elogiar. Aquele que era motivo de decepção, escândalo para o outro, estava sendo elogiado. Senhor, tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Ah, irmãos, nestas horas que nós vivemos, estamos penetrando uma hora de escândalo, difícil, problema, luta. É difícil você chegar em um lar e não encontrar aquele lar ali problemático, um tal de filhos. É difícil, às vezes conta-se no dedo uma mão. Chega lá, é um pai chorando por um filho, é uma mãe chorando por uma filha, e as decepções chegando. Pastor, eu criei meu filho aos pés do Senhor, agora está até no mundo das drogas. E gente se acabando, escândalo e problemas, outros surgindo. E eu perguntaria agora para o Senhor: para quem iríamos nós? Para onde vamos? Só tem um lugar para ir, é para os céus mesmo. Porque onde encontraríamos um lugar para que deleitasse a nossa alma? Volta-se para uma outra mensagem, a que eu acho mais tremendo sobre essa advertência, é a mensagem do Nascer do Sol, aonde ele relata sobre aquele sonho da sua mãe,
daquela mulher que subiu os 3 degraus e caminhou pelo caminho e caiu. Ela se desequilibrou, porque no sonho, não quer dizer que mas é uma simbologia, pode ser, ela estava com sapatos de salto alto. E ela se desequilibrou por aquela causa e caiu. E foi grande a sua destruição. Agora, irmãos, eu gostaria de contar aqui para vocês uma pequena historiazinha, que vai assim nos ajudar um pouco a isso. Mas antes de nós lermos aqui, eu estava fazendo um paralelo assim, pensando. Eu estava pensando sobre isso aqui, eu pensei o paralelo sobre esse moço rico e a Maria Madalena. Hoje, se você perguntar, essas damas aí entre elas, tudo queria ser Maria Madalena, mas lá no dia dela ninguém queria ser ela. E eu estava formando um paralelo entre esses dois e pensando, falei, Senhor, ele tinha moral, ela não tinha. Ele tinha dinheiro, ela não tinha. Ele tinha sacerdote, ela não tinha. Ele tinha casa, ela não tinha. Ele tinha família, ela não tinha. Que paradoxo! Ele era um homem respeitado na cidade, honrado até na sua igreja. Ela era uma desonrada, desprotegida e perseguida, etc. Mas eu te pergunto, na hora do teste, quem foi que se desequilibrou? Quem caiu? Ele chegou ali com toda a sua religiosidade, com toda a sua fama, com todo o seu dinheiro e tal, e ele não suportou. O certo é que ele não suportou parar na frente do Senhor Jesus, mas ela suportou. Ele foi trazido por sua religiosidade, ela foi trazida por seus pecados. E quando todos os acusadores foram embora e tudo mais, e ela ficou ali diante dele, como quem diz, Senhor, para quem irei eu também? E quando veio os testes, segundo história e coisas que a gente fica sabendo, diz que ela continuou sendo tentada. Homens lhe provocando, homens lhe oferecendo dinheiro e coisas semelhantes, mas ela de nada daquilo mais, ela deu atenção. Ela se equilibrou, irmãos. Ela se equilibrou e permaneceu equilibrada. Diante das acusações, do desprezo e tudo mais, mesmo lá na casa de Simão. Quando ela entrou ali dentro do templo, como Jesus estava ali desprezado, também ela estava. E quando ela chorou aos pés do Senhor, vocês sabem do arrazoamento que veio. Ele deixa uma prostituta beijar seus pés? Mas ela permaneceu de pé. E ela foi até o fim. Foi ela que estava lá diante do Calvário, chorando, batendo o peito e dizendo, que mal fez ele. E ela simboliza a noiva. Ela é um tipo da igreja. Então vocês olham, irmãos, como as coisas acontecem, as diferenças. E o perigo está que muitas vezes nós notamos que há determinados irmãos que se desequilibram não pelos seus problemas, mas em ver problema nos outros. Ora, se temos que desequilibrar, vamos desequilibrar com os nossos problemas, velho. Porque eu, quando escorrego na lama aí, no barro aí, eu não escorrego com as tuas pernas, não são com as minhas. Por isso que a mensagem nos mostra, irmãos, você quer ser um vitorioso na mensagem, não se escandalize com o problema de ninguém. Amém. Nem mesmo com os teus. Quando você tiver problema, você lembra que um veio para resolver os teus problemas. Amém. Quando você tiver suas dificuldades, você lembra, Senhor, eu sou um pobre miserável, mas tem uma coisa, eu creio em Ti, ó Cordeiro de Deus. Amém. Aleluia. Ela permaneceu ali naquela posição, e é o que Deus quer de nós. Quando vemos os problemas chegando, o que nós temos que fazer? Nos ajuntar. Como aquele pai de família que estava para morrer, mas ele queria ver a família vitoriosa. O que ele fez? Chamou os seus filhos todos ao redor da cama e disse, meus filhos, eu estou morrendo, mas eu quero uma coisa de vocês. Eu vou fazer uma coisa que para vocês entenderem o que eu quero de vocês, vocês vão prometer. E mandou um filho lá fora, falou, traga uma varinha assim.
E o rapaz trouxe aquela varinha, ele falou para ele assim: olha, quebra essa varinha. O rapaz pegou a varinha ali e pá, quebrou. Ele falou: agora você volta lá, traga duas. Ele foi lá, trouxe duas, quebra essas duas. Ele fez um pouquinho mais de força e quebrou. Volte lá, traga três. E ele trouxe três, ele quebra, ele não deu, levou no joelho, quebrou. Vai lá, traga quatro. Ele foi lá, pegou quatro e vai no joelho, com muito esforço, conseguiu. Vai lá, traga cinco. Ele trouxe cinco, e vai aqui, vai para outro joelho, e põe no ombro aqui, vai, não conseguiu. Ele falou: é isso que eu quero de vocês, meus filhos. Que se vocês se separarem, então o inimigo vai pegar um por um, ó. Mas se vocês permanecerem unidos, ele não poderá vos vencer. Que exemplo que aquele homem deixou para nós. Nós como ministro, nós como igreja do Deus vivo, nós temos que, sabe de uma coisa, nos permanecer unidos. As velhas antigas, as nossas vós, mamães e vovós, quando chegava o duro inverno e que as cobertas eram pouco, o que elas faziam para proteger os seus filhos? Faziam dormir junto. Punham os filhinhos tudo numa cama só e um aquecia o outro. Oh, nós somos ovelhas, e as ovelhas também são assim. Eu notei, já tenho notado isso. No inverno elas dormem tudo junto, uma encostadinha na outra. Se nós entendermos melhor essas coisas e unir os nossos corações, sem ficar olhando diferenças, ou oposições, ou problemas, mas se nós olharmos e falar: Senhor, essa noiva, esse povo está marchando tudo olhando só para o milênio, só para as bodas. Ninguém está olhando para trás nem dos lados, todo mundo buscando o mesmo objetivo, a mesma vitória. Então jamais o inimigo conseguirá nos destruir. Então o caso aqui é o seguinte, nós já vamos terminar, mas aqui é o caso seguinte, irmãos. Vocês sabem de uma coisa? Uma certa ocasião havia um avião desse jato aí, ele estava fazendo sua escala de voo. E quando chegou num determinado ponto da viagem, o piloto começou a perceber que o avião começou a perder altitude. Misteriosamente, podia ativar as turbinas, podia apertar os botões. Tem hora que você ora, não adianta. Tem hora que você jejua, parece que a coisa piorou mais ainda. Aperta o botãozinho da oração, está do mesmo jeito. Vai ali até para o mato, às vezes orar, volta para casa, está pior. E você vai ali, jejua e pede a Deus e clama, chega lá, está do mesmo jeito. E o piloto apertava um botão e agitava as turbinas, e o avião perdendo altitude. E lá embaixo estava o oceano. E agora o que fazer? Tem horas que nós ficamos assim, irmãos. Senhor, já tenho orado tanto, já tenho encomendado esse problema, já tenho entregado em tuas mãos, já tenho jejuado. O que faço, Senhor? Há momentos, irmãos, que você passa determinadas horas, que você se sente estimulado até para orar à noite, para dormir. Você parece que senta ali na cama e, meu Deus, ajoelha na beira da cama, não tem às vezes ânimo para oração. A pressão é forte, e a coisa está perdendo altitude, e a coisa continua descendo. Nessas horas você tem que dizer: Senhor, Tu sabes melhor todas as coisas. E aquele avião foi perdendo altitude, foi descendo, o povo tudo dormindo, era noite, o povo tudo dormindo ali dentro do avião, como se nada tivesse acontecendo, e o piloto deparando-se com aquela desgraça que estava diante deles. E o avião foi descendo, e ele não se desesperou. Se ele pega o microfone ali e falasse: atenção, vamos cair, ou algo assim, e viraria um pânico, quem sabe a coisa se complicaria mais. Mas ele ficou quietinho ali no comando do piloto, também não abandonou, não saltou de paraquedas, abandonou o povo. Ele só pensou assim: não, se não der, eu vou morrer junto com o povo. Mas eu saltar de paraquedas, deixar esse povo morrer, não. Esse é um verdadeiro pastor. Se abrisse as fogueiras hoje, você iria ver o seu pastor na frente, o primeiro a enfrentar.
Ele foi indo, irmãos, e o avião já estava ali chegando ao mar. Ele via as ondas do mar e aquela coisa tremenda, e ele mesmo assim não saiu de sua posição, ficou firme ali. E quando ele estava assim, chegando para cair no mar, aconteceu um milagre, sem ele apertar botão, ou seja, sem ele orar, sem ele apertar outro botãozinho lá do jejum, por exemplo, sem ele ativar as turbinas da leitura e do jejum e tudo mais. Não, naturalmente, quando ele cruzou os braços ali e ficou esperando o avião cair nas águas para eles morrerem todos, ele notou que as turbinas do avião fez um barulho, algo puxou algum cordãozinho, irmão, algo ativou ali, alguma mão milagrosa, algum milagre aconteceu, as turbinas aceleraram, quando ele percebeu aquilo, ele tomou novamente o comando da nau. Ele tomou e levantou a ponto, irmãos, das turbinas, abriu um buraco nas ondas do mar, abriu a cratera no mar, a traseira do avião chegou a arrastar nas ondas do mar assim, e ele tomou alturas outra vez. Eu fiquei pensando, meu Deus, nós estamos nessa hora, e vai daqui, vai dali, luta de cá, de lá, parece que tudo está fechado. Irmãos, em dado momento a turbina será agitada, Deus entrará em cena, o poder vivificador do Espírito Santo cairá na igreja, o poder do Espírito Santo descerá, e nós então vamos deixar um rastro nesse mundo aqui, mas subiremos outra vez. Aí lá em cima, quando o avião tomou novamente o seu prumo, diz que ele olhava para as estrelas e olhava lá embaixo o mar. Você em breve dia olhará lá embaixo, ficou ludo, ficou todas essas coisas aí lá embaixo, e você começará a ver aquilo que você não via, a terra de longe. Essa coisa, irmãos, é que nós temos que ter essa graça para suportarmos a pressão da hora. É vinho novo em odre novo. Suporte calado, ainda que, irmãos, que não sou com brincadeira, mas um dia uma irmã falou para mim: pastor, eu não consigo me calar diante do meu marido. Ele fala uma palavra, eu falo um monte, e eu sei que eu não devia fazer isso, e eu não estou tendo graça para isso. Falei: irmã, sabe o que você faz? A hora que ele vir te provocar, que ele começar a falar muito, falei para ela: a senhora faz o seguinte, a senhora morda a língua na frente dele, nem que ele tenha que ver sangue correndo, a senhora vai ser vitoriosa e ele também. Tem hora, irmãos, que nós temos que olhar para isso. Não adianta, mexe no avião, mexe aqui, mexe lá, e pede oração na igreja, vai na igreja, jejum e ora, e a coisa, é a hora que nós estamos passando. O avião, a hora é perder a altitude. Mas antes que o inimigo te alcance, a graça te levantará, Deus nos tirará da terra. Nós temos que descer ao nada mesmo, nós temos que chegar ao nada, para que depois possamos somente dizer: é tua graça, Senhor. É isso que nós estamos vivendo por essa hora, esperando por esse momento dessa grande vitória. Fiquemos em pé neste momento. Deus abençoe os irmãos. Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Há essa segurança que nós temos, e eu quero terminar contando uma coisa para vocês. Um amigo nosso estava numa caminhonete numa determinada estrada. Você pega isso aqui para você no espiritual. Um amigo estava indo com a caminhonete numa estrada, e de repente ele olhou lá na frente, era mato dos dois lados da estrada, uma estrada no meio de uma mata, e ele olhou e viu uma siriema, e ele disse para o companheiro que estava lá: falou: vamos tocar a caminhonete em cima, para ver qual é o quanto que ela vai aguentar correr. E foi, e a caminhonete pegou 40 e a siriema na frente, correndo, e a caminhonete pegou 50, 60, por volta de 60, 70, já não me lembro mais quanto, 80, como queira você entender. Aí ela deu tudo que tinha, a caminhonete estava ali. Quando a caminhonete já estava para encostar, bater nela, ela abriu as suas asas e saiu por cima da mata e foi embora. Oh, irmãos, o inimigo está em teu encalço,
correndo, te perseguindo com tudo que pode, mas você está dando o que você tem também, mas você tem uma reserva, você é a águia de Deus, você tem asas para voar. Quando o inimigo estiver para te pegar, nós abriremos nossas asas e voaremos ao lar celestial. Deus os abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus dê graça suprema para os visitantes pagar o preço e receber o nome do Senhor em seu batismo. Deus dê graça para irmãos buscar reconciliação, se é que você está fora da comunhão. Regressa à casa de Deus, ó pródigo. Abra tuas asas. Não é hora de correr, mas não é hora de voar. É hora de alçar voo. É hora de sairmos e subirmos à casa do Pai. Lá embaixo ficou a caminhonete, lá embaixo ficou a mata, mas ela abriu suas asas e foi-se embora. Você está usando dos recursos que você tem. Você ora, você jejua, você pede perdão, você perdoa. Esses são teus recursos, mas Deus tem um recurso maior para nós: as asas de águias. Deus um dia desses nos levantará e nós subiremos à glória, estaremos salvos e livres desta agitação, desta podridão que o mundo está chegando. Que Deus abençoe os irmãos, que esta graça te ajude, que vocês possam permanecer firmes e constantes na obra do Senhor. Guerreiros de Deus, temos que desembainhar a espada. Guerreiras de Deus, temos que permanecer na guerra. Não vamos correr do inimigo, não. Pelo contrário, Davi não correu, ele matou o inimigo. Nós destruiremos. O Senhor virá e nos ajudará a vencermos essas horas que nós vivemos. Se você tem filhos que estão te abandonando e estão perdidos, confie, antes que caia nesse mar, as turbinas de Deus se agitarão. Antes que essa carruagem que nos alcance, o inimigo te alcance, Deus, então lançaremos mão do recurso que temos, que esse mundo não tem, a fé em Jesus Cristo. Levantaremos nossas asas e iremos embora daqui. Confie somente, não se dê por vencida, não se dê por vencido, mas lutemos até o amanhecer. E se temos de selar o nosso testemunho, selaremos como Urias, como Paulo e outros tantos, mas não negaremos a nossa fé, não voltaremos atrás. Como a irmã que estava 15 anos sem assistência, ela disse: nem um passo atrás, mas sempre um passo à frente. Deus abençoe os irmãos, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Damos uma salva de palmas ao Senhor Jesus Cristo neste momento. Glória a Jesus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor, amém, Senhor. E para consolo do teu coração, incline a tua cabeça agora e escute bem isto. E para consolo do seu coração, eu te digo isto: que quando a recompensa da nossa vitória, eu vou falar só para você memorizar o comecinho dela. Uma imensa mesa será colocada nos céus, e nós nos assentaremos ali e choraremos, e Ele virá e enxugará as nossas lágrimas. Nós te receberemos a santa ceia do Senhor lá no céu. Ali será o início da nossa grande vitória. Permanecemos diante do Senhor, firmes e constantes, ainda que seja de arrasto, ainda que seja engatinhando, ainda que esteja arrastando a cruz. Mas vamos lá, irmãos, coragem, filhos de Deus. Nós estamos tão perto da nossa grande vitória. Não seja como aqueles que chegaram até ali a divisa e voltaram. Não, vamos para o rio e possuir a terra que Deus nos tem dado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Até um dia, se Deus quiser. Que Deus nos abençoe e vos proteja, e vos anime e vos encoraje neste caminho, nestas pegadas ensanguentadas daquele que foi na nossa frente. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, Deus abençoe. Glória a Deus. Aleluia, louvado. Sublime graça do Senhor, que ao
Com os olhos fechados, fecha os olhos. Tudo é possível.